Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, dando continuidade aos assuntos das escolas literárias, no vídeo da aula anterior abordamos a história do Barroco brasileiro, seu estilo, influências, características e respectivos autores. Nesta aula traremos o conteúdo da escola literária arcadista ou o arcadismo, que no Brasil teve início lá no ano de 1768. Pois bem, primeiro que o nome dessa escola literária traz como referência a Arcádia, que era uma região campestre da Grécia Antiga, onde viviam pastores e poetas. E neste lugar imaginário reinava felicidade, a paz, a simplicidade, e era uma região habitada por uma população de pastores que viviam em comunhão ali com a natureza. Aqui no Brasil, temos o início deste período literário com a poesia de Cláudio Manuel da Costa em obras poéticas, pseudônimo Clauserte Saturnio. Esse uso de pseudônimo ele vem ser bastante recorrente neste período pelo fato desses autores sofrerem perseguição política. O Cláudio, por exemplo, ele foi preso por ter participado da Inconfidência Mineira. Logo, naquele momento, ele era ali perseguido pela coroa portuguesa. E no arcaísmo, diferente do barroco, que tinha a presença da dualidade, carne e espírito, céu e terra, teocentrismo e antropocentrismo, no arcadismo existe a quebra desse paradigma e procura-se restabelecer o equilíbrio da racionalidade natural, ou seja, tudo é resolvido da maneira mais fácil, clara, objetiva e direta possível. Nesse período também nós temos a criação da Arcádia Ultramarina, que era um lugar onde esses autores podiam se reunir. Ficava ali localizado em Vila Rica, Minas Gerais, e para fazer parte desse grupo era que meio que uma obrigação os autores terem seus respectivos pseudônimos. E por que em Vila Rica, Minas Gerais? Bom, o arcadismo ele desencadeia no Brasil ali na segunda metade do século XVIII, mais especificamente no estado de Minas Gerais, onde naquele período era descoberto a presença de ouro, fato que marca aí o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. Aí as características do arcadismo. Bom, a gente já sabe que o homem nessa escola literária, nesse período, ele tem uma comunhão, uma ligação muito forte com a natureza. Além do mais, era uma característica dessa escola o uso de uma linguagem muito simples, ou seja, o uso da linguagem usada, né, nas obras era muito parecida ao uso, ao uso de como as pessoas se comunicavam no dia a dia. Aí nós também vamos ter a presença dos pseudônimos usados pelos autores desta época. Porque, como a gente já sabe, esses indivíduos eles sofriam perseguição e também para fazerem parte da Arcádia Ultramarina, aquela sociedade ali, era necessário que eles adotassem esses pseudônimos. O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, adotou o pseudônimo de Clauserte Saturnio. Temos o Tomás Antônio Gonzaga e usando o pseudônimo de Arcade de Dirceu. E uma outra característica dessa escola literária é a objetividade. No arcadismo não tinha espaço para subjetividade. E além do uso dessa linguagem simples, ela era feita de maneira muito direta. E também observamos aí a crítica ao modo como as pessoas levavam suas vidas. Naquele período, cada vez mais ligadas aos centros urbanos, ao trabalho, e que acabavam se distanciando da vida simples, da vida pastoril. E como no arcadismo tínhamos aí a valorização da vida no campo, estavam os autores tecer críticas ao modo de vida nos centros urbanos naquela época. Quando nós vamos pesquisar sobre essa escola, estudar sobre essa escola, nos deparamos com alguns termos em latins que eram comumente utilizados aí. Primeiro porque existe essa necessidade de querer ser semelhante à vida que os pastores levavam lá, a vida que eles levavam lá na Arcádia, naquele lugar imaginário, né? E aí, como eu falei lá no início, eles eram, a grande parte dessa população que habitava essa região, eles eram pastores. E aí, por isso,
esses termos aí, né, esses termos em latim comumente usados nesse período. Aí nós temos o Fugere Urbem, que é o Fugere Urbem, perdão, que é para uma tradução ficaria como fuga da cidade, ou seja, mais aí uma vez batendo naquela mesma tecla de que para você ser feliz, para você ter uma vida mais tranquila e mais conectada da natureza, você vai ter que aí fugir daquela vida conturbada, né, que aí existia na cidade. Aí nós temos também outro termo, inutilha trucat. Trucat, eu acho que é assim. Meu latim não está muito bom. Que é o eliminar o supérfluo. Aqui temos o uso dessa linguagem simples, clara, objetiva e sem a presença de dualidades. Como bem pontuado aqui, no arcadismo eles são sempre muito diretos. Áurea Mediocritas, o meio-termo é de ouro, em oposição ao barroco, o arcadismo procura o equilíbrio. E o locus amenus, que é o local ameno, que era para onde esse poeta deveria dirigir-se. Autores brasileiros do arcadismo. Aí nós vamos ter o Cláudio Manuel da Costa, que é o responsável pela chegada do arcadismo no Brasil, com obras poéticas, né? Aí a primeira obra que nós temos, e aí onde teremos o lirismo e o bucolismo, o amor galante presente nessa obra do Cláudio Manuel, perdão. Nós também vamos ter o José Basílio da Gama, e aí sua importante contribuição foi a obra O Uruguai, né, que é uma história épica, um grande feito. E nessa obra aqui nós vamos ter pela primeira vez a presença do índio como protagonista de uma obra da literatura brasileira. E o tema histórico que baseia aí essa obra é a Guerra Guaranítica, que foi um dos conflitos que ocorre no Brasil entre os portugueses e os indígenas por conta de diversos fatores, como a dominação e a escravização que os europeus impunham aos nativos. Aí o Basílio da Gama direciona a culpa do massacre indígena aos jesuítas. Aí nós também temos o Tomás Antônio Gonzaga com a obra Maria de Dirceu, que tem a estrutura de um poema lírico e narrativo escrito em versos e com linguagem simples, onde se explora o amor entre dois pastores de ovelhas e, trazendo para a perspectiva e para o contexto do arcadismo, o autor mostra aí o interesse em ter uma vida simples, bucólica, ao lado de sua amada. É isso, muito obrigado. E aí, por fim, fazendo aí um resumo, um apanhado do arcadismo, essa escola literária onde se preza a objetividade, onde incentiva um homem a ter uma conexão mais direta, forte com o campo, com o bucolismo, com a natureza, para que ele tenha uma vida mais simples possível. É isso, muito obrigado.